Bom dia. Esse empreendedor está perguntando aqui por que os fundos não gostam de investir em safe, ou particularmente nesse caso os fundos brasileiros, tá? Eu acho que aqui tem alguns componentes bastante relevantes, tá? E é um mercado e é um ponto que está em transição nesse mercado. O safe, ele é um documento com muito pouca governança, com muito pouco direito, né? Na verdade, ele é um documento bastante tosco e simples, né? Se você perguntar para os advogados, até advogados lá fora, existe uma grande dúvida de como é que você faz conversão de safe. O documento é tão simples que ele não prevê a conversão. E vou ser explícito, na hora que você abre 4 ou 5 rodadas de safe, fiz um safe 1, 2, 3, todos esses, o safe 2, ele considera as ações emitidas para pagar o safe 1 na conversão ou não? Isso tem um efeito dilutivo nos founders que gera uma confusão que ainda não tem uma boa resposta. Ele também não tem previsão de governança, tá? E aqui o que acontece? Acho que isso fazia sentido num mercado que estava super excited e principalmente onde o cheque de safe, do safe ele é muito pequeno em relação ao patrimônio do fundo. A verdade é, um fundo de 600, 700 milhões de dólares, botando um safe de 1 milhão, não muda a vida do fundo, de jeito nenhum. Então, para ele, aquilo ali é uma opcionalidade e ele não quer nem ter perturbação com aquele cheque. Na hora que a gente fala do safe ou do investimento ser material para o fundo, provavelmente ele começa a querer um pouco mais de controles. E uma das coisas que a gente viu nesses 2, 3 últimos anos é que simplesmente muitos dos founders não tinham maturidade para ter toda a liberdade que um safe permite, né? O safe não bota restrição nenhuma, não bota limite nenhum, não bota controle nenhum. E alguns dos casos foram muito ruins, né? Ainda tem casos ruins aparecendo por aí. Então a gente vê um refluxo de exigir um pouquinho mais de governança, tá? E tem uma parte dessa governança que eu acho que ela é até saudável para o investimento de seed. Muitos dos deals de seed que a gente vê, quase todos, 90 e lá vai pedrado, por cento, não prevêem um conselho. E tudo bem, dá para fazer? Dá. Principalmente quando as coisas estão indo bem e os founders estão alinhados, né? Mas no momento que existe um desalinhamento entre os founders, a inexistência de um conselho trava o processo decisório da empresa. Então, por exemplo, um conselho é um negócio que a gente não exigia das empresas de seed. Hoje a gente continua sem exigir, mas hoje eu recomendo fortemente para os founders que tenham uma empresa de seed que instaurem um conselho de administração, porque no evento dos founders se desalinharem, alguém precisa poder decidir o que é melhor para a empresa. Então, essa é uma mudança e se você olhar o safe nem considera a possibilidade de um conselho. O outro componente que o safe não considera é uma limitação de quanto você, founder, pode levantar. Então a gente vê empresas que têm 9 rodadas de safe. Tem safe 1, safe 2, safe 3, safe 4. 9 rodadas de safe. Obviamente você deveria ter feito uma rodada de equity em algum momento e você usou a liberdade que você tinha para postergar a rodada de equity de maneira excessiva. Então, e tem melhores práticas que deveriam ser incorporados, voltar a fazer parte do arcabouço de limitações que o investimento anjo permite. No que tange os fundos brasileiros, aí o que acontece? O FIP exige que você tenha esses controles. Para você não desenquadrar o FIP, você tem que ter uma meia dúzia de controles ali para dizer que você tem poder relevante de influência na gestão da empresa. Então, eles poderiam até fazer o safe, mas ele vai ter que fazer um side letter com você, onde ele combina direitos que ele tem que ter, senão ele tem um problema com a CVM. Então, eu acho que essa diferença entre
fundos brasileiros e fundos não brasileiros. Tem um componente regulatório, né? O regulador aqui exige que você tenha direitos, e eu acho que durante os 2, 3 últimos anos de muita euforia no mercado, os investidores abriram mão de aspectos de controle, né, e governança que acabam sendo saudáveis para as empresas. Então eu vejo esse movimento voltando um pouco, mesmo quando os safes são feitos agora, eles vêm com um side letter, criando limites de governança que são importantes e saudáveis para as empresas. Obviamente, todo founder prefere não ter limite nenhum, mas muitas vezes isso se torna pouco saudável para as empresas, e acho que os investidores estão reconhecendo isso e regredindo um pouco. Não acho que a gente vai voltar a fazer price round para a rodada de seed com toda a governança estruturada, não acho que vai chegar lá, não deveria, porque esses rounds são muito caros para o estágio de maturidade da empresa, mas ter um pouco mais de governança do que a gente viu nos últimos anos em seed, eu acho que é saudável, acho que ajuda as empresas a se manterem disciplinadas. Espero que ajude. Se tiver comentários, manda aqui embaixo e vamos falando.